Isso vai para uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte: a mitologia é muito ampla. E lá no Mitografias, a galera não escreve para você perguntando assim, poxa, mas o tal Deus tinha um monte de filho, mas aí eu tinha um filho só, e aí agora ele tem um namorado, e agora ele viajou para não sei o quê. Então são várias histórias. Como é que você entende a mitologia por esse ponto de vista, muitas vezes contraditório, dos mesmos personagens? Sim, é uma coisa que até eu brinco assim, na mitologia, quando você está em dúvida de duas versões, qual é a correta, as duas são são a correta. Assim, porque, porque a mitologia ela nunca vai ter uma forma só, né? Nunca vai ter uma única versão, porque, assim, além de toda a passagem de tempo que se teve, então, assim, a gente tem que lembrar, mitologia grega é o que acaba sendo mais exemplo disso, porque é o que a gente tem mais detalhes ali. Mas então você pega a mitologia grega, extremamente antiga, um pouco depois já vai passar para os romanos, já teve escritor que pegou alguns mitos ali e mudou, e fez a versão dele. E mesmo nos gregos, tal região acreditava de uma forma. Aí o outro pegou essa divindade e em outro local mudava um pouco. Então teve, né, muitas vezes a questão de Zeus, que é conhecido como o famoso deus que pulava a cerca, ele, muitas vezes, uma ideia do porquê disso é que cada local queria validar a sua origem. Então, a gente é descendente de um filho de Zeus, né, em tal local. Então, ele teve filho com tal pessoa, com tal mortal, e criou-se um semideus, e aí deu origem àquela cultura. Né? E aí, outro local vai fazer a mesma coisa, com outros personagens de Zeus. Então, já criou, né, aumentou, né, a história dele. E, por exemplo, um outro exemplo é que a gente tem a Afrodite, grega, ok, bem conhecido, mas ela é uma deusa estrangeira para os gregos, ela veio de fora. Pegou a Ishtar, que se transformou em Afrodite, então já é uma outra deusa de outra cultura, com outras narrativas. Isso a gente está pegando, tipo, numa região pequena comparado com o mundo. Ali, parte do Oriente Médio, parte da Europa. Agora vai transpor isso para o mundo todo. Então a gente vai ter muitas e muitas versões, isso é normal, e isso é até o legal de se ter, sabe? Por exemplo, a gente pega ainda nos gregos, a gente pega o orfismo, sabe? Muita gente ouve isso daí só mais como nome ali, não conhece muito a fundo, mas quando você começa a pesquisar, você vê que eles parece que rebutaram a mitologia grega. Eles pegam e criam uma nova origem, sabe? Que eles acreditavam daquela forma e pronto, sabe? Eles iam ao contrário ao que era o padrão ali na época. E o padrão na época em determinado local, sabe? Então, assim, mitologias de culturas diferentes se misturam, evoluem, uma parte evolui de um jeito, em outra região evolui de outro, isso vai criando novas narrativas, novas versões das mesmas narrativas. Então, a gente tem, por exemplo, a noite, Eros, Caos e Gaia foram os primeiros deuses na mitologia grega. Numa outra versão é Oceano e Tétis. Em outro é a noite que botou um ovo e dali que surgiu o mundo. Isso só nos gregos. Se a gente pega os egípcios, tem outras divindades e outras inúmeras versões. Então é normal de ter várias versões. E isso que é o legal de estudar. Porque aí você percebe, quando eu falei que a mitologia ela é o reflexo da humanidade, você consegue perceber, a tal época, em tal local, eles acreditavam nisso. Pô, por quê? Então você vai analisar aquela cultura. Em outro local ali, um pouco do lado, já mudava um pouco. Ah, por quê? Porque eles tinham uma adoração a certa coisa. Outro elemento era mais importante. Então vai alterando. Então isso é normal de acontecer.